Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre hierarquia monetária, mais precisamente sobre essa miragem ideológica que a gente está vendo nesse cenário conturbado político. A essência dessa provocação vai ser muito baseada em cima dessa miragem, muito por conta também desse salseiro que a sanção do Trump gerou aqui internamente. Muita gente tentando entender de quem que é a culpa. É do Bolsonaro? É do Lula? É de Bananinha? Eu particularmente acho que tanto Lula quanto Bolsonaro são dois desgraçados que são responsáveis por motivos diferentes. O Lula, que está abusando da ideia do BRICS, está contando vantagem, fazendo toda uma papagaiada, o que levou ao Trump a responder, e o Bolsonaro, que realmente tem agentes lá fora, tanto o Figueiredo, tanto o Bananinha, que tem contato com parlamentares e que conseguem forçar todo esse caos. Somado isso a tudo, ainda tem as vontades dos Estados Unidos, que, ao meu ver, o movimento do Trump visa a manutenção da ordem americana, da manutenção do dólar, e aproveitou aí o cenário conturbado do país para sinalizar poder para os seus eleitores internos e para os BRICS, e obviamente gerar tumulto no continente que ele está muito a fim de colonizar no futuro. Então, assim, não vai ser uma provocação de apontar a culpa é de A, a culpa é de B. Eu só vou traçar alguns panoramas entre Trump e Lula que mostra que os dois são só dois filhos do cão que usa a massa ao seu bel prazer, até mesmo aplicando retaliação a possíveis ações dos seus adversários. Vamos usar o povo para bater no adversário. Antes desse panorama, dessa comparação, aquele velho trato de sempre: deixa o seu like, se inscreve no canal e considere fazer aí uma doação ao canal. O YouTube está barrando a minha monetização, preciso de apoio para trazer mais equipamentos e conteúdos. É uma troca simples, você deixa o seu like e segue o canal, e eu te trago uma provocação como a de hoje, que eu vou trazer essas miragens ideológicas a partir dos impulsos. Entenda impulso aí como gatilho de estímulo que move o indivíduo a buscar por algo no ambiente em relação aos seus propósitos básicos. Os impulsos, a base dos impulsos são o impulso de necessidade, impulso de vontade e impulso de desejo. Isso quando se analisa pelo indivíduo. Trazendo pela perspectiva de país, quando se analisa pela perspectiva do Estado, se nota que eles vão ser gatilhados a partir da sua essência social. A do Brasil é o Estado, a americana é o mercado, a da faixa arábica vai ser a religião. Então, a partir dessa essência é que se estipula a necessidade de determinado país, quais serão os seus impulsos. A do Brasil, como eu disse, é o Estado. Então, toda movimentação é para manter o Estado. E as necessidades do Brasil como país se espelha com as necessidades do brazuquinha médio. São cenários primos que eu vou trazer aqui no decorrer dessa provocação. Mas foca nessa parte de os impulsos que o país demonstra para os seus competidores externos, baseado na sua essência, que tu vai entender a ideia das castas menores. O Trump está usando o Brasil como exemplo. É só uma sinalização que o poder tem que permanecer nos Estados Unidos. Obviamente, aí é a manutenção de castas de país. Estados Unidos é o grande império e o Brasil são considerados aí o quintal deles. Então, os americanos entendem que os países mais fracos precisam do dólar para ter o mínimo de estrutura e vai usar essa fragilidade para atacar essa necessidade básica. O Trump consegue quebrar o país, regulando a quantidade de moeda de câmbio que determinado país vai conseguir ter. Então, assim, também não existe muita diferença
para o que o Lula faz aqui internamente, que vai tentar manter a todo custo a casta de classe no país para manter a sua autoridade, sucateando aí a própria moeda para reduzir o acesso das classes B para baixo, taxando e limitando os ganhos e acessos internos. Então, assim, tudo nesses últimos 3 anos se tornou coisa de rico. É só a classe média, tem uma expressão que eles costumam usar que é frescura de classe média, quando na verdade são consumos básicos de praticamente todo mundo. E tanto o Trump quanto o Lula, eles entendem que eles têm que controlar possíveis danos futuros. Tanto o Lula reduzindo a probabilidade das castas menores subirem de patamar, tanto o Trump de reduzir a chance de países menores de evoluírem. É o domínio dos impulsos básicos. Quem controla esses impulsos vai controlar aí o seu adversário. E isso é outra coisa que os dois têm em comum. É o entendimento sobre as necessidades dos seus alvos. Saber o que o seu alvo precisa para crescer na vida e entender as necessidades básicas de determinado grupo é a maneira mais simples, ao meu ver, de tornar os seus alvos seus escravos, seja para manter a fidelidade à sua moeda ou ao seu partido. É assim que se constrói uma relação de dependência e busca por validação. Ambições dos alvos mais básicas só serão aceitas se fizer parte do propósito de quem manda, ou seja, tanto o partidão interno quanto o grande império. Você pega aí a questão dos BRICS, que estão de olho nessa janela de quebra de monopólio do dólar, já estão sendo aí alertados através do anão diplomático Brasil para não tentarem fazer muita gracinha, porque o curral humanitário ele é real tanto internamente quanto externamente. A sobretaxação que o Lula prometeu ao Trump só é o sonho deles de manter uma parcela da população sem acessos básicos. É a melhor maneira de manter o discurso de nós contra eles e o controle da mobilidade social. Porque a partir do momento em que boa parte da população atingir ali uma classe B-, toda a narrativa aplicada no país meio que se derrete. Então, assim, também vale para o Trump, que vai tentar travar a qualquer custo o crescimento de agentes no seu quintal. Os Estados Unidos estão com medo de perder o seu império para a China e perder a sua influência nos países mendigos que ele expropria, que ele rouba recursos praticamente. Então, assim, acho que mesmo com sua soberania exposta, os países aí deveriam, até acredito que vão ter que ter alguma coragem para fazer essa transição monetária, mesmo sendo punido pelos Estados Unidos. O câmbio ferra praticamente todos os países e é só uma ferramenta de manutenção de controle de mobilidade econômica dos países menores. Então, assim, eu vi alguns reclamando do Lula querer mexer no dólar, mas ele tá certo. O Brasil vai ter que se livrar do dólar ou o dólar vai se livrar do Brasil. Porque no cenário atual, nesses jogos de poder, o Brasil é só um pária. Dentro do xadrez do poder, os indivíduos que fazem parte dos países e que não são mencionados nunca serão considerados. É apenas um jogo de sinalização de força. O Lula tem uma eleição agora em 2026 e o Trump tem as midterms para tentar manter a maioria no parlamento. Ou seja, o Brasil é só um bonequinho para ele meter a bicuda e fingir que é brabo. E como disse na provocação passada, esses palhaços se movem enquanto algemam a população. O Lula vai usar essa loucura do Trump para ferrar o brasileirinho. E o Trump vai usar o brasileirinho para ganhar voto com o americaninho burro que vota nele. Então, assim, talvez seja a última esperança para se livrar do peso desse arranjo de ordenamento atual, o fato de que nós temos uma crise em 2028, por mais que tenha ainda mais 2 anos e meio para explodir, a ideia de que existe uma grande probabilidade, eu me sinto muito porco falando isso, eu peço até desculpa para você que está ouvindo,
mas a probabilidade do Centrão vencer as eleições, existe um cenário de redução do impacto da crise de 2028, que vai gerar um monte de zumbi maluco e que possivelmente vai gerar um pouco mais de liberdade. O Brasil vai quebrar, mas não vai ser a terra arrasada se ficasse o PTzão aí. Então, assim, olhando para o futuro, só dá para enxergar o cenário menos pior. Então, para se livrar desse peso atual, é torcer para que, sei lá, um Centrão pegue e tente não derrubar tanto assim a vida de todo mundo. Porque quando se analisa esse domo de proteção, esse domo soberano que o Brasil deveria ter, a gente só percebe que o nosso domo está furado, possivelmente não vai ter muita solução. Porque a solução para blindar o país é bem simples de se ter. O Brasil é autossuficiente praticamente tudo. O problema é que junta o palhaço externo fazendo palhaçada e os palhaços internos, gerando aí uma barreira na vida do brasileirinho médio. Tem muita gente com potencial de poder nos estados. Então, do vereador, eu diria até que do fiscal do vereador até o presidente, é muita gente mandando. Na minha opinião, esse é o principal problema, pois o estado está colapsando e para resolver alguma coisa tem que ajudar, entre muitas aspas, muita gente, para tu conseguir aí algum tipo de mudança. Então, assim, pensando em ganho de eficiência, é praticamente impossível porque é necessária a validação de vários setores cruzados que, para conseguir mais eficiência de gestão estatal, teriam que abrir mão deles mesmos. Então tem muita gente, é muito cacique para pouco índio. Talvez aí a redução de cacique seja impossível no país, e muito por conta desse arranjo social que a gente tem. As contradições presentes nesse arranjo social pós-88 só escancara toda a situação que estamos vendo, pois estamos amarrados em um cordão invisível, é uma amarra que fragiliza o país internamente, obviamente o tornando frágil no exterior. Esse conceito de administração de massa baseado nessa ordem maldita, nessa constituição, digamos que terrorista de 88, só vai levar o país à miséria ou a um grande problema civil. O básico de uma constituição seria manter a segurança dos próprios cidadãos em relação ao Estado, para evitar esse tipo de problema, porque o país internamente está ruindo e fica alguns países aí tentando tirar proveito disso, aproveitando de todas essas falhas. Entrando aqui para o segundo e último bloco, vou trazer uma ideia de sempre, muito baseada nessa ideia de status quo, de manutenção de status quo, e vou trazer uma ideia de como quebrar toda essa palhaçada. Vou trazer pela perspectiva de poder de compra. Existe uma linha de consumo possível em um ambiente que pode gerar quebra de poder de controle através de potencial de consumo. O acumulado dos itens que gera a liberdade dos indivíduos gira aí na casa dos 60 mil, acrescentando obviamente a carga tributária. Então, quando tu pega tudo que o indivíduo precisa comprar para evoluir de classe, sair, sei lá, da classe C- para uma classe C+, tirando aí a casa, o fator casa, se tu pega os móveis e uma condução, fica aí no entorno de 60, digamos que até 80 mil. Se retirasse a carga tributária, possivelmente cairia para 20, 25 mil, o que um trabalhador conseguiria fechar os móveis da casa em menos aí de 10 meses de trabalho. Então, se o Estado apenas devolvesse os 50% do salário que ele mesmo tira dos cidadãos, algo em torno aí de R$ 1.520, que o Estado se apropria do trabalhador, como se a gente estivesse em Cuba, para gerar aí o próprio benefício, acredito que daríamos aí um giro de 180 graus, tanto na nossa casta social interna, quanto na competitividade externa. O Brasil hoje é visto como um país de consumo secundário, que afeta a sua moral nessa relação de poder. Então, se a média do trabalhador subisse aí para 3.040 ou 3.100, o Brasil já teria um certo respeito a mais quando se fala nesse mercado de consumo. Só que, obviamente, o problema do governo se apropriar de metade do salário do cidadão, que não faz sentido nenhum, os próprios benefícios são pagos com arrecadação. Se o governo soltasse esse dinheiro, ele aumentaria a arrecadação.
passa até a impressão que é uma trava proposital. Mas assim, trazendo uma segunda probabilidade, que é o básico que todo mundo reclama já tem muito tempo, que é o custo existencial. Repito, o Brasil é autossuficiente em praticamente tudo, tanto fármacos, quanto comida, quanto terra rara, minério. Reduzindo a pressão da carga tributária, as fábricas com certeza passariam a entregar praticamente tudo de maneira acessível. Então você pega o aumento do salário mínimo, praticamente é a dobra do salário mínimo, que não seria afetado porque os benefícios são baseados em arrecadação. Então o cidadão pode sim ter esse dinheiro ressarcido, devolvido pelo governo, e ainda teria aí a redução do custo da produção. Não existe problema externo. Isso aí é uma palhaçada que vão inventar para tirar voto de otário. O problema é interno, sempre foi e ainda será interno. A burocracia para se ter uma estrutura de produção e toda a carga tributária que se tem para se manter é obviamente o principal motivo de ainda nos preocuparmos com toda essa especulação de mercado externo, que só é relevante dentro dessa discussão pública porque os produtores têm uma gordura maior por conta do dólar e da variação cambial, ao se comparar com o ganho interno, que é automaticamente roubado pelo Estado sem nenhuma projeção de aumento ou de ganho, como se fosse, sei lá, um investimento. Então, assim, estamos a 2 passos da liberdade. O problema é que estamos amarrados, talvez não dê para andar. Porque fica muito óbvio que o consumo interno é a chave de liberdade do país nos 2 cenários, interno e externo. A redução do custo do Estado reduziria a demanda e a necessidade de arrecadação. Eu estava olhando o número dos funcionários só dos ministérios. O Ministério da Educação tem 408 funcionários. Mensalmente custa 19 bilhões. Então, assim, é gente pra caramba sugando os recursos do país. Então, reduzindo o custo do Estado, você reduz o custo do consumo básico do cotidiano comum dos indivíduos. O grosso da economia de um país está na rotação do salário mínimo em diferentes mercados. Então, o dinheiro não ficaria só no supermercado, mas também ficaria no açougue, no hortifruti, na loja de roupa. Então, você dobrar o salário e ainda reduzir o custo, você gera uma potência máxima dentro do Estado e meio que dane-se quem está do lado de fora. Meio que dane-se o Trump e as loucuras dele, ou de qualquer maluco que queira taxar o Brasil. Se o produtor conseguir reduzir o seu custo de produção através da redução da carga tributária, fica muito óbvio que ele vai despejar a produção dele aqui no país, porque eu diria até que dá até menos trabalho para ele. Não tem que ficar procurando cliente fora do país nem nada, só deixaria toda essa produção aqui. Só que é aquilo. Pode parecer chapéu de alumínio, mas estamos vivendo uma trava social proposital. O cenário parece apocalíptico, mas não mudou muito o meu jeito de pensar. As tarifas do Trump são muito reversíveis, sendo necessário só arrumar o cenário nacional. O problema é que a má notícia é que quem são os agentes que se propõem a fazer isso, meio que daquele jeitão, um bando de palhaço, um monte de meme político que vamos ter que colocar a fé neles, num monte de palhaço para arrumar o cenário. Então, meio que a sorte do Brasil é que o Bolsonaro foi incompetente para formar aí uma única direita bolsonarista, como o movimento MAGA do Trump, porque o movimento de direita meio que se desmembrou em várias outras bolhas, possivelmente não vão assumir a culpa dessa merda, reduzindo aí o impacto eleitoral que isso poderia trazer, embora eu acredite que o Lula ainda vai ganhar muito poder político com isso. Porque, como eu tô trazendo, existe uma trava de palhaçada no país. Essa algema evolutiva é um recado. O recado é que quem está vinculado ao Estado, que ainda não conseguiu a sua liberdade, não vai se desvincular tão fácil como dava para se desvincular antes. E quem está liberto vai ter o seu entorno controlado por quem não quer saber de evolução. Se tu não evoluiu,
tu não vai evoluir. E se tu evoluiu, tu vai ficar na mão do palhaço. Então, assim, as consecutivas ferramentas de gerar impotência estão sendo aplicadas aí dia após dia. Seja abstração e reconceitualização de conceitos, ideias e ideais. Mas, assim, para não fechar muito melancólico, talvez aí haja alguma esperança. O bolsonarismo e o lulismo possivelmente vão morrer nesse próximo ciclo eleitoral e essa polarização vai ser meio que reduzida. Não sei se será uma notícia boa o fato de não ter muita rixa ideológica, gerando uma certa racionalidade do debate, ou uma má notícia pelo fato de já terem acabado as implementações necessárias para um governo mais totalitário. Então, assim, não é impossível, tá, resolver tudo isso, só que a gente esbarra em muita coisa, a gente esbarra nessas tentativas de agentes políticos de se agregarem valor político. O fator imagético do poder de controle é a base de toda essa palhaçada. Então, muita coisa não é necessária, mas é sempre bom ganhar um pouco de credibilidade, tanto o Trump, tanto o Lula, montando em cima nas costas dos indivíduos. Como disse na última provocação, os agentes do caos vão agir em busca de forçar a aplicação de regulação totalitária. Todo movimento é uma afirmação de poder. A manutenção de domínio continua sendo algo fácil de se livrar, só de alguém prezar, algum agente político prezar pelo poder de compra do brasileiro CLT, já nos levaria para o futuro. Deixaríamos de ser o país do futuro, seríamos aí o país do presente. Porém, essa trava não é sem propósito. Então, moral da história, Trump sempre quis atirar no BRICS e usou o anão diplomático para mandar recado. Vou trazer uma teoria meio chapéu de alumínio nível ômega aluminium sobre o macro cenário de perseguição e castração dos polos do país. Próxima provocação é sobre muita loucura. Então, assim, resumindo, é só sobre controle total. Todo esse xadrez é apenas uma demonstração deprimente da utilidade dos indivíduos médios, que é sobreviver e ser extraído. Estamos vivendo uma trava de casta. Tanto Trump quanto Lula enxergam utilidade política em todos. Não são diferentes, são filhos da mãe iguais, filho do cão, ambos. O Brasil tem aí essa trava de crescimento de maneira proposital. Não se esqueça, somos presos de maneira proposital. Pode parecer loucura, mas não seremos grandes sem, sei lá, um divisor de arranjo social para quebrar essa trava amaldiçoada. E toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire aí o seu crédito ideológico. Se você achou legal o Brasil sofrer punição por conta de puta de polo ideológico, melhore, pois você possivelmente tem algum tipo de atraso mental. Você está comemorando a sua própria algema. Abandone a ignorância, garotinho. A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal, considere fazer uma doação. Fique com Deus. Até a próxima provocação. Um forte abraço.